Salve, salve, galera! Bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Todo mundo com saúde aí? Seus familiares? Está tudo tranquilo? Bom, estamos aqui, mais uma aula remota, né? Com aquela expectativa, né? De que uma hora vai acabar essa situação e a gente vai voltar à normalidade. E aí, se você estiver dentro da programação, dentro do nosso cronograma de aulas, conseguindo cumprir todas as suas metas aí, né? Estabelecidas tanto pelo colégio, pelos professores, até por você mesmo, eu tenho certeza que você estará muito à frente de alguns outros alunos, tá? A ideia, pessoal, é que a gente está preparando você para os vestibulares, tá? Então, assim que os vestibulares começarem a pintar, né? O PAS aí no final do ano, que ele vai começar a pintar, você já está bem preparado, tá? A gente está percebendo aí que essas aulas remotas, elas vão continuar acontecendo, tá? E assim que nós retornarmos, vai ser difícil a gente conseguir tempo para resgatar todas essas informações, tá? Então, assim, as aulas remotas, elas estão válidas, tá? Pelos órgãos competentes, tá? Então, nós estamos trabalhando no sentido de que a matéria está avançando, ok? É difícil, eu repito, falar tudo de novo num curto espaço de tempo. Então, para aqueles que estão bem organizados, para aqueles que estão focados, a ideia, né, de aprendizado está acontecendo. Tá? Então, assim você estará bem à frente dos seus concorrentes, que estão achando que isso aqui são férias, né? Mas não são, né, gente? Isso aqui é uma situação extraordinária, né, que escapou ao nosso controle, tá? Bom, nesta aula, propondo para você o filo artrópoda, né, o filo dos artrópodes, né, a gente vai falar sobre esse grupo que é extremamente importante, extremamente numeroso, tá? E eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para essas aulas, tá? Eu vou fazer uma aula um pouco mais extensa, tá? Que diz respeito ao livro 5. Essas aulas se estendem da 10 até a 12. Então, o filo dos artrópodes é um filo bastante extenso, você vai perceber. Então, nossa aula vai ser relativamente extensa hoje, tá? Mas eu vou gravar uma aula só, tá? E aí, você estará amparado, tá bem? Gostaria que vocês parassem a aula nesse momento e pegassem o seu livro, tá? O livro 5, e abrissem a partir da página 261, tá? É onde, então, vocês vão encontrar os conteúdos, né? Ou o conteúdo dos artrópodes, beleza? Vou esperar um pouquinho. Legal, parou o vídeo, agora você pegou o seu material, com ele em mãos, você vai conseguir acompanhar algumas imagens, alguns detalhezinhos que vão ser mostrados aqui nos slides, beleza? E futuramente, tá? Mas já deixando essa mensagem para você, eu gostaria muito, tá? Então deixa eu só colocar aqui, ó. Pegou aí a aula 10? Beleza, da aula 10 a 12, página 261, legal. E assim que nós terminarmos a aula, você terá uma outra missão, tá? Eu não vou colocar uma lista de exercícios hoje para você. Por quê? Porque o nosso caderno de exercícios está recheado de exercícios. São mais de 50 exercícios para você fazer, tá? É claro que você não vai fazer tudo hoje, né? Nesse exato instante, tá? Mas você sabe que tem vários exercícios de artrópodes para serem feitos. Capítulo 7, página 36 a 47, no caderno de exercícios. Aquele caderno que eu tenho certeza que você está fazendo uso, que é aquele caderno que tem um monte de exercícios que você também está fazendo, não é? Bom, deveria ser, tá? Mas enfim, vamos lá. Artrópodes, tá? Antes de mais nada, coloquei esse esquema aqui, eu esqueci. Né? Então, ó, página 36 e 47. Fechou? Legal. Bom, artrópodes, características gerais. Eles são caracterizados como eumetazoários, eles são metazoários, ou seja, têm tecidos organizados, são triblásticos, celomados e têm metamerização. Tá? Nada disso é novidade para você, tá? Nada disso é novidade, porque nós já vimos isso também nos anelídeos, tá? Na aula passada a gente falou dos triblásticos, celomados,
metameria, tá? Apesar de que na aula passada foi molusco, né? Na aula retrasada a gente falou sobre os anelídeos. E isso aqui foi tudo meio que um repeteco, tá? Bom, fatores agora importantes, ó. É o maior filo, o filo que tem maior número de espécies, tá? Eles vão apresentar circulação aberta, eles vão apresentar patas articuladas, e é esse fator, tá, que dá nome ao grupo artropódos, patas articuladas ou pés articulados, tá? A gente vai ver isso bonitinho, tá? E aqui uma característica que sempre se cobra em artrópodes, que é a ideia deles terem exoesqueleto feito de quitina. A gente chama então de exoesqueleto quitinoso, tá legal? Bom, esse exoesqueleto ele vai apresentar uma caracterização que é através de trocas, né? Uma troca que a gente chama de equidise, através de um hormônio conhecido como equidisona, tá? Isso tudo vai ser abordado dentro dessa aula, fechou? Então vamos lá. Aqui um gráfico já para mostrar para você quem são os artrópodes. Olha a porcentagem que os artrópodes tomam de todos os outros grupos animais, ó, poríferos, quinidários, plateumintos, os nemateumintos, né, asqueumintos, anelídeos, os moluscos, que nós já estudamos, tá? Tá faltando aqui equinodermos para a gente estudar, mas veja o tamanho dos artrópodes. É muito numeroso, cara. Então, tem exemplos pra caramba, tá? Não se preocupe, a gente vai falar sobre eles, tá? Bom, aqui vem a característica marcante, né? Artropódos, pés ou patas articuladas, tá? Só que a gente vai perceber em várias imagens que os artrópodes não têm só patas articuladas. A gente vai perceber que eles têm os apêndices articulados. Ou seja, tudo que está associado ao animal, veja só, aqui nós temos as patas, aí tem as antenas, aí tem aqui a parte, né, do órgão picador, ó, a anteninha, tá? Então as patinhas, enfim, toda a estrutura do animal tende a ser articulada, que a gente chama de apêndices articulados, tá? Apesar do nome artrópodos, né, tem os apêndices articulados. Legal? Muito bem. Uma outra característica que eu preciso chamar a atenção de vocês é esta, tá? Apesar de não ser uma novidade para os insetos, para os artrópodes, né, acaba sendo um fator muito importante evolutivamente, tá? Aqui nós temos um anelídeo, tá? Esse anelídeo, a minhoca, ele tem os anéis, né? Pode chamar de anelídeos, né? Os anéis. E cada anel desse se chama metâmero, né? E esses metâmeros, eles são iguais, né? A distribuição deles são iguais ao longo do corpo desse animal. Coisa que nos artrópodes a metamerização é desigual, tá? Então, alguns metâmeros acabam se fundindo, ou seja, acabam se juntando para formar uma parte do corpo. E essa parte do corpo passa a ter um nome, tá? Genericamente, nós chamamos de tagmas, tá bem? Mas aqui a gente vai então perceber, ó, uma larva. Aí essa larva tem os metâmeros anteriores, os intermediários e os posteriores, que vão se juntando. Aí começa a formar cabeça, tórax e abdômen, tá? Isso em se tratando de insetos, tá? Então veja só, o estágio larval, a fusão de 6 metâmeros formando a cabeça. Veja que a cabeça agora ficou uma coisa só. Os metâmeros se juntaram, né? Aqui nós temos os metâmeros intermediários, são 3, que se fundem. Eles não é uma fusão total, né? Porque você vê ainda uma parte dessa metamerização, tá? E aí forma o tórax. E aí tem os últimos metâmeros, né? Os metâmeros que são vários, aí não dá para ter um número específico, são então juntos formando o abdômen, tá? Cabeça, tórax e abdômen. Só que nós vamos perceber que tem um grupinho, na verdade são 2 grupinhos, que vão fazer com que cabeça e tórax fica tudo junto. E ao juntar, forma um cefalotórax. Tá? Uma coceira no nariz aqui, gente. Então, o cefalotórax vai ser um tagma específico de alguns grupos, tá? Então, eu adianto a vocês, isso aqui é um inseto, né, esquematicamente falando, cabeça, tórax, abdômen. Legal? Beleza, então. Bom, vamos lá.
Outro ponto extremamente importante que os caras sempre cobram é a parte do exoesqueleto, tá? Esse exoesqueleto, ele é feito de quitina, um exoesqueleto quitinoso. Ele é extremamente importante para os animais, principalmente para efeitos de proteção. Proteção mecânica e proteção contra desidratação. Isso eu vou repetir, tá? Só que eu quero que você entenda esse gráfico, porque eu quero falar da desvantagem do exoesqueleto. O exoesqueleto em si, ele é muito rígido. E por ele ser muito rígido, ele não deixa o animal crescer, tá? E aí, então, acaba sendo um problema, né? Porque o animal ele vai ter um estágio de crescimento, veja só, e aí, então, ele vai parar de crescer. Isso é incomum, né? Dentre os outros animais. Veja como é que os outros animais crescem. Ó. É um crescimento contínuo, né? Até chegar na maturidade e aí a tendência é que esse tamanho vai se mantendo, tá? Então, é um crescimento contínuo. Já nos artrópodes em geral, tá? Todos eles têm essa característica. Ele cresce e para de crescer. E aí fica um tempo com o mesmo tamanho. Por quê? Porque aqui o exoesqueleto está duro e o organismo que está dentro, né, estruturalmente falando, não consegue se expandir. Tá? Por isso, então, vem a desvantagem. Só que para resolver esse problema existem as trocas, as mudas, as equidizes. Tá? Então, assim, equidise, é o nome dado à troca, à muda, ok? Que é promovida por um hormônio chamado de equidisona, tá? Então, existe uma produção hormonal em que esse hormônio vai fazer com que o exoesqueleto antigo seja, então, rompido para que ele saia do exoesqueleto, tá? Como se fosse trocar de roupa, mas é uma roupa dura, né? Então, esse hormônio equidisona desencadeia uma reação que vai fazer com que o artrópode saia do exoesqueleto antigo. Mas, em compensação, ele já vai estimular a produção de um novo exoesqueleto. Legal? Então, o exoesqueleto velho vai sair, mas já está em formação um novo. Então, ele não sai totalmente pelado, tá? Sai com uma roupinha já formada, tá? Depois vai colocando outras camadinhas, tá? E como o exoesqueleto inicial é bem frágil, assim, né? E ele é flexível, o animal volta a crescer. Legal? Então, esse crescimento agora, que está sendo apontado aqui, é porque o exoesqueleto foi trocado. Só que, conforme o tempo vai passando, o exoesqueleto endurece de novo. Ponto. Aí para de crescer de novo. E aí, ele vai ter que trocar se precisar crescer, tá? Tem espécies que fazem trocas contínuas, tá? E durante a vida toda. Tem espécies que fazem 1, 2, 3 trocas e acabam entrando na maturidade sexual e aí param de fazer trocas, tá? Mas daí também fazem a relação sexual e aí acabam morrendo, tá? Daí não tem mais por que trocar também, né? Então, assim, ó, fica esses estágios, ó, crescimento rápido, parada de crescimento. A muda ou equidise, volta a crescer, para de crescer, nova muda, volta a crescer e assim sucessivamente. Legal? Bom, o exoesqueleto, dá uma travadinha aí. O exoesqueleto em si, ele é formado por uma quitina flexível, que é como se fosse a quitina mais jovenzinha, né, que está em formação, e uma quitina rígida, dura, essa que atrapalha, tá? E uma camada de cera, para ajudar a evitar o processo de desidratação, tá? Então, assim, essa estrutura, esse exoesqueleto, ele é duro pra caramba, tá? Então, se você soltar o animal, ele vai cair num impacto monstruoso ali, mas não vai sofrer nada, porque isso aqui é protetor, tá? E protege contra desidratação. Tanto é que os artrópodes, eles conquistaram ambientes diversificados, tá? Até o fundo do mar com pressão altíssima, ou até em regiões desérticas, porque o exoesqueleto ajuda eles nesse processo, tá? A aguentar a pressão e suportar a desidratação. Legal? Muito bem. Bom, aqui está uma exúvia. Como é que é, professor? Uma exúvia. Exúvia, com X, né? Exúvia, como a gente pronuncia, que está aqui uma cigarra saindo da sua exúvia, do seu exoesqueleto antigo.
tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, a sorte de ver um esqueletinho desse na árvore. Caso um dia você vê, né, pode ser um esqueletinho de cigarra, de barata, até de pernilongo, né, em alguns casos a gente pode encontrar. Então, é uma camada de quitina que está sendo trocado. Tá? Veja que o animal já está crescendo, ó, mas ele está bem frágilzinho, frágil, né? E assim ele pode ser facilmente predado. Então, geralmente, quando eles vão fazer a troca aí que diz, eles se escondem, tá? Fica lá moitadinho. Muito bem. Bom, vamos para uma parte complicadinha da aula, que é a chamada classificação, tá? Tem um slide aqui que vai nos ajudar, mas se você não prestar atenção, vai ficar problemático, tá? Então, assim, ó, o grupo dos artrópodes ele é muito diversificado, então ele é chamado de filo, né? Então, você sabe que tem aquela caracterização taxonômica. Reino, comigo. Muito bem, parabéns. Eu li o seu pensamento e você pensou no reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Perfect. Sendo esse reficofage, então a gente começa reino, animalia, filo, artrópoda. Mas aí viria a classe, né? Ah, mas aí que está um probleminha, tá? Porque a classificação se dá por subfilos. Olha só, existe até um subfilo que já nem é mais estudado, porque são animais extintos, que é o filo Trilobita. Aí tem o subfilo Chelicerata, subfilo Miriápoda, subfilo Crustácea e subfilo Hexápoda. Legal? Bom, então fica assim, professor. Reino, filo, subfilo, aí que vem a classe. E dentre a classe tem um monte, só que a gente tende a ter uma restrição, tá? Então, os vestibulares fazem isso com a gente. Então, ó, classe aracnida, essas duas a gente não estuda, dentro do subfilo Chelicerata, tá? Então, é o que tem quelícera. Vou mostrar para vocês. Aracnida. Mas quem são os aracnídeos? São as aranhas, os escorpiões, o ácaro, o carrapato. São vários exemplos, tá? Esses dois, como eu disse, não tem o porquê se preocupar. Aqui nós temos duas preocupações, quilópoda e diplópoda, que são chamados genericamente de miriápoda. Muitos pés, tá? Esses dois nem precisa esquentar a cabeça. Crustácea, esse aqui é o mais problemático de todos, tá? Porque a gente tem um monte de classes. Só que a gente não estuda quase que nenhuma delas. Na verdade, a gente estuda essa última aqui, o Malacostraca. Por quê? Porque aqui no Malacostraca é onde a gente encontra a maior parte dos seres comuns. Siri, caranguejo, lagosta, camarão. Isso tudo Malacostraca. Porém, para evitar esses nomes que nós temos aqui, a gente chama eles de crustáceos ou subfilo crustácea, tá? E aí a gente nem tem as classes muito nítidas, beleza? E o hexápoda, a gente tem os insetos, tá? Então, particularmente, nós temos que estudar aracnídeo, quilópoda, diplópoda, crustáceos e o insecta, tá? E aí fica mais ou menos assim uma tabelinha, ó. Os quelicerados, aracnídeos, tá? Aí tem aqui, ó, aracnida, né, os aracnídeos, quelicerados, miriápodes, que tem diplópoda e quilópoda, crustáceos e insetos. Fica mais ou menos essa subdivisão, tá? Para ajudar mais ainda, a maioria dos autores traz assim para a gente, tá? Ó. E os vestibulares tendem a ter esse panorama meio que genérico, ó. Insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodas e diplópodas, tá bem? Bom, essa tabelinha vai nos dar uma base para estudar todos os organismos. Mãos à obra e vem comigo, tá? Todos os organismos apresentados até então têm uma característica geral, que eu vou chamar então de fisiologia, tá? O funcionamento do corpo, tá? Se eles te perguntarem de qualquer artrópoda como é que é o sistema digestório, é completo. Como é que é o sistema nervoso? É ganglionar. Como é que é o sistema circulatório? É aberto, tá? Então, esses três sistemas nós nem vamos nos preocupar mais, tá? Porque você já sabe a caracterização de todos os animais que aqui pertencem, tá?
Então, ó, digestório é completo, nervoso é ganglionar, circulatório é aberto, tá? Ah, e eu adianto um fato também que é o seguinte. Se eu perguntar para você do sistema tegumentar, do epitélio, né, da parte externa, você vai falar que ele tem exoesqueleto, tá? Exoesqueleto quitinoso, que é a parte, né, do tegumento, tá? Então a gente já sabe o que é sistema tegumentar, a gente já tem sistema digestório, a gente já sabe do sistema nervoso. Professor, a gente não sabe do sistema excretor. O excretor muda um pouquinho, tá? O circulatório é aberto e o respiratório, tá? Então nós temos que nos preocupar com dois sistemas que sofrem variações: sistema excretor e sistema respiratório. Fique atento, a gente vai abordar esse fato, tá? Bom, essa imagem aqui é para a gente conversar. Isso aqui é uma questão genérica, ó. Boca, ânus, digestório completo. Nervoso, tem um gânglio cerebral, gânglio cerebroide e cordões nervosos ventrais. Tudo igual, tá? Sistema circulatório. Temos aqui um vaso sanguíneo, né, dorsal, que é em cima, e com corações. Nesse caso aqui são ósteos, né, que são buraquinhos que emitem o sangue por todo o corpo do animal. Então o sangue circula mais ou menos assim, ele vai e volta dentro de uma cavidade aí, a hemocela, beleza? Muito bem. Subfilo hexápoda, classe insecta. Assim você pode encontrar numa prova, tá? O que você tem que saber? Bom, como caracterização geral, vamos lá? Cabeça, tórax, abdômen. Isso a gente já conversou, professor. Exato, cabeça, tórax, abdômen. Respiração, traqueal. Isso eu vou conversar. Túbulo de Malpighi é como o excretor apresenta-se, tá? Então, assim, a gente falou, traqueal é o sistema respiratório. E a excreção é por túbulos de Malpighi, tá? Podem possuir asas ou não, tá? São hexápodas, ou seja, tem 6 patas, díceros, 2 antenas, e dioicos, porque tem macho e tem fêmea. Legal? Então, essa é uma caracterização geral dos insetos. Vamos ver um pouquinho mais. Bom, os caras gostam de perguntar também sobre esse fato aqui, ó. Órgão lambedor, né? Estrutura mastigadora, estrutura picadora, que são as formas com que os animais podem se alimentar, tá? Mas não vamos prender a esse fato, não. Aqui está um ponto muito importante. Olha cá. A traqueia. Bom, aqui na lateral do animal existem vários buraquinhos chamados de espiráculos, tá vendo? Espiráculo. E esse espiráculo é por onde entram os gases, o gás oxigênio e por onde sai o gás carbônico, tá? Assim que esse gás entrar, ele vai passar por uma estrutura parecida à traqueia, por isso traqueal, tá? É um tubinho que vai se ramificar levando o oxigênio direto para os tecidos, nesse caso aqui o músculo, tá? Então veja que interessante. No lugar do oxigênio passar do sangue para os tecidos, ele vai direto para o tecido. Isso faz com que esses animais tenham oxigenação extremamente eficiente. E é por isso que eles são extremamente rápidos, né? Porque quanto maior a oxigenação, mais energia ele produz. Consequentemente, ele tem então o efeito de maior agilidade. Legal? Então aqui são os tubinhos, ó, os tubinhos que levam o oxigênio direto para os músculos. Beleza? Bom, continuando. Tá? Aqui tem uma característica marcante, né, que são os olhos compostos. Tá? Então, na verdade, um olho de um inseto é formado por vários olhos. Tá? São vários cristalinos, várias lentes, tá, que se bifurcam aqui, que se juntam aqui, melhor dizendo, né, para formar um único nervo óptico. Eles se enxergam muito bem, tá? E para falar em último momento, alguns exemplos aqui de casulos, né, de crisálidas, a gente tem a forma de reprodução, tá? Isso aqui também é bem cobrado, só que ele fala basicamente dos insetos, tá? Então, por isso que eu estou dentro do grupo dos insetos para a gente falar, ó. Ametábulo significa que não tem metamorfose. Metamorfose significa transformação. Veja, do jeito que o animal começa, ele termina. Então, não existe estágio larval e sem transformação nenhuma. É diferente do gafanhoto. Quando ele sai do ovo, ele sai jovenzinho assim.
Só que daí ele vai ter uma hemimetamorfose, uma parcial metamorfose. Como assim, professor? Porque ele vai começar a ter transformações. Por exemplo, formação de asas. Pequenininho não tem, ele vai começar a transformar. Daí se chama o estágio de ninfa. Daí a ninfa vai evoluir e vai formar então um adulto. Beleza? E esse adulto então vai ter asas completas. Veja que ele não mudou muito a sua aparência, mas teve uma semi-transformação. Agora, esse aqui é a transformação total, holometábulo. Transformação total, tá? Começa de uma forma larval e termina numa mosca. Veja que a transformação é holo, total, metamorfose total, beleza? Aqui está um ponto importante, que é a formação de uma pupa ou crisálida, tá? Que vai desencadear a diferenciação desse animal, beleza? Subfilo Chelicerata, classe Arachnida. Nós vamos para o segundo grupinho então, tá? Aqui a gente já tem uma discussão bem pontual, tá? Nós vamos ter o cefalotórax e o abdômen. Portanto, nós temos uma junção de cabeça com tórax. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. E 2 pedipalpos, que são estruturas que eles fazem reconhecimento ambiental. Aqui tem as fiandeiras, por onde sai a teia, né? E aqui, então, os olhos, que a gente vai mostrar como olho composto. E o fator das quelíceras, tá? Quelícera, para a maioria das espécies, aqui no caso de aranhas, né? Elas são órgãos de inoculação de veneno. Mas também podem ser órgãos que é para segurar a presa, né? Para conseguir, então, depois comê-la. Por isso eles são chamados de quelicerados. Quelíceras é o nome dado à estrutura que tem na parte da boca dos quelicerados, que fazem parte da classe aracnida. Tá? Não são só os aracnídeos, são só as aranhas. Tá? Então assim, ó, cefalotórax e abdômen, respiração filotraqueal, isso é novidade. Túbulo de Malpighi, a gente já conversou, mas glândulas coxais não, como acontece, né, no grupo dos aracnídeos, tá? Octópodas, 8 patas. Ápteros, não tem asas, sem asas. Áceros, não tem antenas. E dióidos, macho e fêmea. Sexos separados. Beleza. Bom, para quem tem medo de aranha, fecha os olhos, olha só. Abdômen. Aqui está o cefalotórax. Veja que as patas estão associadas ao cefalotórax, né? E não ao abdômen. E aqui está a parte das quelíceras, né? Assustou, né? Parte das quelíceras, beleza? Bom, quem mais faz parte dos aracnídeos? Estes garotinhos: escorpião, carrapato, aranha, né? E os ácaros. Beleza? Bom, as aranhas, a gente sabe toda a caracterização já, né? Aqui estão 2 pontos importantes. Veja cá, ó. Na base das antenas, burrinho, na base das patas, não tem antena, né? Aracnídeo, professor. Base das patas, existe um órgão que vai liberar, são esses séculos aqui que vão liberar as excretas, tá? Por isso são chamados de glândulas coxais. Bom, glândulas coxais, porque elas se abrem na base das patas, das coxas. Aqui é o pulmão foliáceo ou filotraqueia, que nos interessa, tá? Essa filotraqueia, esse pulmão foliáceo, ele tem a seguinte característica. Aqui está o espiráculo, parecido com o que a gente já viu, né? Só que aí, os gases, eles vão ter que passar pelo sistema circulatório, para que então ele chegue nos tecidos. Diferente, né? Porque lá na traqueia, o oxigênio vai direto para o tecido. Aqui ele vai para o sangue para depois chegar nos tecidos. Legal? Isso se chama respiração filotraqueal. Jesus, assustou, né? Olha como são os olhos das aranhas. Eles são olhos simples, porém numerosos, né? 4, 6, 8 olhos a gente pode encontrar nessa garotinha. Bonita até, né? Escorpião. Bom, aqui, quelíceras, por isso eles são chamados de quelicerados, tá? E aqui estão os pedipalpos, que estão em forma de pinça. Nas aranhas, os pedipalpos são patinhas modificadas para reconhecer o ambiente. Aqui é para segurar objetos, tá?
Tem o cefalotórax, tem o abdômen e tem o pós-abdômen. Você pode chamar de cauda, né? E aqui está o ferrão, caracterizando os escorpiões como seres peçonhentos, tá? Aqueles que inoculam o veneno na sua presa. Guarda esse nome, peçonhento. É o que tem veneno, mas ele injeta o veneno na sua presa ou em quem está ameaçando ele, né? Pode ser uma pessoa, tá bom? Atualmente os escorpiões estão fazendo assim barulho danado, né? Porque eles estão sendo encontrados em vários lugares e eles são perigosos, tá, pessoal? Esse aqui é o escorpião amarelo, a gente encontra muito, né? Aqui em Maringá tem bastante. E o escorpião preto, né? Escorpião marrom, tá? Que eles também são perigosos, tá? Se você encontrar, não se meta a besta em ficar pegando ele, tá bom? E aqui tem uma coisa bem esquisita, tá? Eu vou explicar para você essa imagem. Dá uma olhadinha aqui. Aqui está a boca do camarada, ó. A boca, então, isso aqui é o queixo de uma pessoa, tá? E esse queixo está lotado de cravo de pele. Cravo de pele é um aracnídeo. Ele tem essa aparência, tá? E ele fica enfiado naquele folículo piloso, comendo aquela gordurinha que tem na pele, tá legal? Quanto mais oleosa a pele, mais ele tem alimento, então mais ele vai se permanecer. E ele libera ovinhos, e esses ovinhos são lançados na pele, e aí então eles são, né, liberados, né, pelos buraquinhos. Se você tirar um cravinho, vai sair mais ou menos assim, ó. Assim. Só que lá dentro ficam cheios de ovinhos, tá? E às vezes você espreme, os ovinhos também se espalham, caindo em outros buraquinhos. Aí gera outro, né, filhotinho, tá? Como eles têm desenvolvimento direto, não vai ter larvinha, né? Ele já forma já um bichinho que vai comendo, tá? É esquisito, mas é assim. Aqui tem um outro ácaro, aquele é um ácaro de pele, tá? O Demodex folliculorum. Esse aqui é um ácaro da sarna. Sarna, então, é uma doença de pele, né? Provocada por aracnídeos, beleza? Um ácaro. E ele tem essa característica, ele faz um túnel, né? Ele faz um túnel aqui e vai deixando ovinhos. Depois a pele fica toda inflamada, assim, infeccionada, tá bem? Legal. A aranha tem o seu local de soltar a teia, né? A fiandeira. E essas teias, elas são extremamente resistentes, tá? Ainda mais se elas forem agrupadas, tá? Então, as teias de aranha são muito fortes. Aqui não dá para a gente ficar prendendo muito a esse fato, né? Nosso tempo, né, já está se esgotando aí, mas aguenta. Eu falei que a aula ia ser um pouquinho mais extensa do que o normal. Esse é o carrapato, um aracnídeo, beleza? Vamos mudar de filo? Vamos! Na verdade, de subfilo, né, professor? Porque o filo é a artrópoda, né? A gente vai falar agora do subfilo crustácea e falar um pouco da classe Malacostraca. Professor, você falou que ia falar da... Bom, Malacostraca é só para garantir, tá? De repente, isso nem vai ser cobrado. O seu livro, por exemplo, você nem vai encontrar. Você pode folhear o seu livro aí e, tipo, você não vai achar, tá? Mas o Malacostraca pode pintar, tá? A gente pode chamar isso tudo de crustáceos, tá? Quem que a gente tem? Caranguejo, siri, camarão, lagosta, olha a lagostinha aqui, lagostim, né? Cefalotórax e abdômen, tá? Junção da cabeça com o tórax, cefalotórax. Respiração branquial, não é segredo, né? Respiração branquial. Exceto no tatuzinho de jardim, que a gente vai mostrar, na hora que aparecer eu falo de novo isso, que ele tem pulmão, tá? Glândulas antenais, fique ligado, tá? Número variável de patas, tá? Então, variável número de patas. Depende das espécies, tá? Ápteros, o que significa ápteros? Não tem asas, professor. Tetráceros. Putz, professor, o que é? Bom, pteros quer dizer asa. Áceros quer dizer, ou ceros quer dizer, desculpe, antenas. Eles têm 2 pares de antenas. 2 antenas menores e 2 antenas maiores, tá? E eles são, na maioria, com sexos separados, são dioicos. Bom, conversando um pouquinho, né, a gente sabe de toda a parte anatômica, tá, desse animal, ó, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema excretor, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, sistema digestório completo, boca, ânus, beleza. Aqui está a parte mais importante, beleza? Que a gente fala do sistema excretor, que é por glândula antenal ou glândula verde.
Bom, verde é porque ela tem essa cor. Antenal, porque ela abre na base da antena, tá? Então, aqui está o local onde há a captação das excretas, né? Onde está um filtro, tipo um rim, né? E aí tem um tubo, e aí tem uma bexiguinha por onde faz o xixizinho, porque excreta é xixi, né? E eles liberam principalmente a amônia, tá? Como ela tem uma abertura na base da antena, né? Embaixo da antena ali, na cabeça, é uma glândula antenal, beleza? Ótimo! Como eu falei, esse é o tatuzinho de jardim. Eles vivem na terra, são crustáceos tipicamente terrestres e eles então respiram por pulmões. Legal, professor. Cracas é um tipo de crustáceo. Cuidado para não confundir craca com molusco, tá? Cracas são crustáceos, tá bem? Que eles saem daqui de dentro e eles são crustáceos sésseis, tá? Bom, terminando o crustáceo, a gente fala um pouquinho de reprodução, tá? Como a maioria é dioico, tá? Eles podem ter sexos separados, ou seja, macho e fêmea, né? Macho e fêmea, e eles podem ter aparências diferentes, macho diferente da fêmea, tá? Tipicamente, eles jogam os gametas fora, então uma fecundação externa, e o desenvolvimento pode ser sem estágio larval ou com estágio larval. Se tiver estágio larval, atenção, náuplio, zoea e esquizópoda são os tipos de larvas que esses animais podem apresentar, tá? O esquizópoda é de lagosta, caranguejo zoea e o ciclopes tem nesse caso aqui, né? Que o camarãozinho também vai ter esse tipo de larva. Muito bem, por isso que indireto é o estágio, tá? E a gente está quase fechando a aula, tá? Aguenta aí, aguenta aí, tá? Aqui nós temos um diplópodo, né? Os diplópodas, eles fazem parte do subfilo Myriapoda. Lembrou? Myriapoda. Muitos pés. Nesse caso, diplopódos. Eles são assim chamados, tipo piolho de cobra, porque eles têm 2 pares de patas por anel. Anel, professor? Sim, veja que legal. Eles têm cabeça e tronco. Ah, professor, pode ser que eles possam chamar de cabeça, tórax e abdômen? Tem autores que falam isso, tá? Tanto é que se você reparar na nossa tabelinha, lá no começo da aula, tem essa característica, cabeça, tórax e abdômen. Mas isso não é muito comum não, tá? Cabeça e tronco tende a ser, digamos assim, está numa transição. Ainda usa-se cabeça e tronco, mas também já tem alguns que falam cabeça, tórax e abdômen, tá? De qualquer maneira, um ou outro vai estar certo. Respiração traqueal, não é segredo, que a gente já viu nos insetos. Túbulos de Malpighi, insetos. Díceros, 2 antenas, muito bem. 2 pares de patas por anel, por segmento, por metâmero no tronco, tá? Ápteros, não tem antenas, e dioicos, sexos separados, tá? Piolho de cobra é o garotinho, né, que nos representa. Quelópoda, 1 par de pata por segmento. 1 par por segmento. Quelópoda, tá? A gente também pode chamar de xilópoda, CH, né? Quelópoda com CH, tá? E aqui estão, né, a lacraia, né? Está a lacraia, tá? Essa lacraia, então, ela tem cabeça e tronco, respiração traqueal, túbulo de Malpighi, díceros, 1 par de patas por anel, não tem asas e são dioicos. Igual, só que muda esse fato. 1 par por segmento, lá são 2 pares por segmento, tá? E praticamente entrando na reta final, né, tem vários tipos de lacraias, tá? Ou centopeias, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque a lacraia e o centopeia, nessa região da cabeça aqui, ó, tá? Veja o corpinho, ó, tem um sistema digestório completo, tá? Os metâmeros e tudo mais. Na parte da cabeça existem essas forcípulas. E essas forcípulas, elas são estruturas que inoculam veneno. Tanto é que eles são chamados de peçonhentos, tá? Quando inocula veneno, tá? E essas são as forcípulas. Veja que tem antena, aqui está a boca e aqui estão as forcípulas, tá? Em termos gerais, quelópodas e diplópodas são conhecidos como miriápodas, porque eles têm vários pés, beleza? Bom, galera,
Fechando, então, o que eu gostaria de passar para vocês, lembre-se, eu não passei lista de exercício, tá? Por quê? Porque você tem no caderno de exercício, tá? No capítulo de número 7, começando na página 36, você tem uma sequência enorme de exercícios sobre os artrópodes, tá? Então, eu vou deixar estes para você fazer. Qualquer coisa, estou aqui no WhatsApp, esperando a sua dúvida, tá? E assim que você completar todos esses exercícios, eu espero que você faça todos, tá? Não nessa tempo agora, né? Mas que você faça todos e qualquer coisa estou à disposição durante a semana aí, tá legal? Obrigado pela companhia, tá? Valeu, tá? Uma aula um pouco mais extensa, beleza? Mas falamos tudo o que gostaríamos de ter falado, beleza? Digam tchau para mim, até a próxima.